As viagens para os Estados Unidos, principalmente, eles ainda não bloquearam, pelo menos a ida, ainda tem passagem que dá para você comprar. A gente já está falando com alguns hospitais de lá de fora e, na verdade, o que eles estão pedindo para a gente é principalmente para que quando a gente chegue, a gente tenha que ficar numa quarentena. Oi, doutor Ciro, você aperta na solicitação, você pode apertar onde está escrito duas carinhas aqui embaixo para você entrar. Te aceitei. Agora vai. Gente, oi, vamos ver, vamos acordar, conectando. Calma aí que tá entrando. Oi, Oi, doutor Ciro, tudo oi, bem? Thalita, tudo bem? Tá bom. Veja se vocês me ouvem bem. A gente tá te ouvindo bem. Tá todo mundo ouvindo bem o doutor Ciro, gente? Vê se não fica um eco. Ah, não, ficou ótimo. Doutor Ciro, obrigada por você aceitar participar da gente aqui com essa live hoje. É super importante, não só para a gente, mas também para a campanha. As pessoas têm muitas dúvidas, as pessoas gostariam muito de saber como que é o tratamento. Muitas pessoas me mandam perguntas para saber como que eu identifiquei a Amina Marina. Então, a nossa intenção aqui hoje é falar um pouquinho sobre isso. E aí, aqui eu já tenho algumas perguntas nesse outro celular que eu separei, de todas as perguntas que a gente recebeu hoje. E aí tiveram algumas repetidas, então eu vou começar aqui, tá bom? Então, doutor Perfeito, Ciro, se vamos lá, você Thalita. quiser se apresentar, quiser falar alguma coisa antes de eu começar, fica à vontade. Bom, boa noite para todo mundo. Se vocês estiverem ouvindo bem, ótimo. Se tiver algum problema, vocês me avisem. Bom, primeiro, obrigado, Thalita, pelo convite. Acho que é uma boa oportunidade, está todo mundo em casa, né? Então, a gente falar um pouco mais sobre essa doença da Marina, a AME, né? Ainda mais agora que a gente tem a oportunidade de tratar. Bom, eu sou, para quem não me conhece, sou pediatra e neuropediatra de formação e tenho acompanhado, né? Sou especialista em atrofia muscular espinhal e doenças neuromusculares. Então, acompanho o grupo de crianças com AME lá no Hospital das Clínicas, né? Aqui em São Paulo. Então, por meio disso que eu acabei, né? Lá no Hospital das Clínicas, acabei conhecendo os pacientes com AME antes de um período de tratamento, né? Então agora é um período muito diferente para a gente também, médico, porque todos os tratamentos são muito novos, né? Então a gente também está aprendendo e muda muita perspectiva, né? Deu muita esperança para a gente. Com certeza. Bom, gente, vou começar aqui então com algumas perguntas, doutor Ciro, são as perguntas das pessoas que me mandaram aqui através do Instagram da Marina. E aí eu acho que a primeira, para a gente começar a colocar todo mundo na mesma página, o que é AME, doutor? Tá, vamos lá. Se der, Thalita, eu coloco até eu viro aqui, eu coloco até algumas imagens, aí a gente pode combinando assim. Bom, Claro. então a AME, gente, o que que é a sigla, né? A sigla significa atrofia muscular espinhal. O que que é? Uma doença genética. E é uma doença que leva ao quê? Né? Qual que é o principal sintoma da AME? Né? Como qualquer doença tem um sintoma, alguma coisa ruim. O principal sintoma é fraqueza muscular. Então, o que que acontece na AME? O paciente vai desenvolvendo uma fraqueza, então vai ter dificuldade de movimentar os membros, dependendo da idade da criança, de ficar sentado, de andar, de ficar de pé. Ela fica muito molinha, né? Uma característica do paciente com AME é que ele é hipotônico, a gente fala. Então, quando começa no bebezinho pequeno, a gente pega o bebê, segura o bebê e percebe que ele é molinho, parece uma boneca de pano, eu costumo falar, né? Para ter uma analogia. Então, é bem molinho, uma criança que mexe pouco os bracinhos e as pernas, e uma característica, que é uma característica muito cruel dessa doença, que é uma doença progressiva. Ou seja, a criança pode ser normal e a partir de um determinado momento começar a ficar fraca e cada vez mais fraca e cada vez mais molinha. Ou se é um quadro muito precoce, então tem tipos de AME diferentes, né? A criança pode já nascer molinha e piorando cada vez mais, que é o tipo 1, né? Que é a forma da Marina, inclusive. Então é uma doença genética e uma doença que a gente chama de neurodegenerativa, porque ela vai piorando, vai levando ao comprometimento dos movimentos, né, dos pacientes, especialmente das crianças, que é quando essa doença se manifesta normalmente.
Sim, e é muito, e é assim, é super importante a gente estar atento, né? Algumas pessoas aqui me perguntaram, né? Então, quais eram os primeiros sintomas de uma criança que apresenta AME? Então, é exatamente isso, né? Você perceber que a criança é um pouquinho mais molinha, você perceber que alguns movimentos que já era para ela estar fazendo, ela não está fazendo. Então, tem alguns marcos motores, né, doutor Ciro, que a criança acaba não desenvolvendo. E aí, aqui, quais são as chances de a outra. Então eu tive que só desligar e aí por isso que bloqueou. Mas a segunda pergunta aqui é quais são as chances de ter o teste do pezinho, no teste do pezinho, a verificação para AME, doutor Ciro? Ah, perfeito. Eu acho que de toda a nossa conversa aqui, Thalita, a gente falar para as pessoas, né, quais são os sintomas de AME é muito importante. Né, os pais, né, e se tiver algum médico, especialmente algum pediatra, para conhecer a doença, aqueles que não conhecem, é super importante. Então, é, é isso que eu comentei. Uma criança que sentava, por exemplo, e para de sentar, isso não é uma coisa normal, né? Isso a gente está falando de uma criança com AME do tipo 2, por exemplo. Ou uma criança, né, um bebezinho, 3 meses, que já segura a cabecinha, mas com 4, com 5, fica mais molinho e a cabeça começa a pender, ele não consegue, a criança não consegue mais sustentar, são coisas que chamam muito atenção. Então, a primeira coisa, uma criança que tinha bom movimento e começa a perder os movimentos, eles começam a movimentar menos, para de segurar a cabeça, para de sentar, para de andar, isso não é normal, isso tem que chamar atenção imediatamente. Em alguns momentos pode acontecer também da criança ter um atraso, ou seja, chegou com 8 meses, com 10 meses, ainda não senta, com 6 meses, por exemplo, a criança, tá bom, 6 meses é a idade da criança sentar, mas chegou com 6, não está nem segurando a cabecinha, isso tem que ser um sinal de alerta para todo mundo, para os pais, para os pediatras. E aí, gente, toma cuidado. Isso eu falo para os pediatras, então eu posso falar aqui para todo mundo, eu brinco com eles até. Porque o pediatra sempre fala, né? Cada criança tem o seu tempo. É verdade? É verdade. Mas é isso. Uma criança de 6 meses que não segura a cabeça, temos que olhar com cuidado, pode estar atrasada. Uma criança de 1 aninho não andar, tudo bem? Tudo bem. Mas a criança de 1 aninho nem senta, opa, tem coisa errada. Na verdade, 9 meses, não estou sentando ainda, já tem que chamar atenção, essa criança já tem que ser avaliada, né, com mais cuidado, ou pelo pediatra, ou encaminhar logo de uma vez para o neurologista, né, o neuropediatra. As bochechas da pequena. As bochechas da pequena. Eu tô colocando ela só pra gente, às vezes, mudar, porque o pessoal quer ver a Marininha também, né, doutor Ciro? Perfeito. Ah, uma graça ela, né? E é super Fala, Mauá. importante tudo. Olha lá o seu doutor, olha lá. Fala para ele que você Fala, vai vir. pequena. Oi. Eu vou te ver, viu, doutor? O doutor Ciro. Ah, o E teste uma do das pezinho, né? e o do teste do pezinho, né? Que essa é uma das dúvidas que as pessoas aqui têm bastante com a gente, né? Pergunta se quando assim, né? Por que eu não descobri antes, se não tem nos testes? Então, assim, explicar, né? Que hoje, além de não ter nem no mais caro, nem que você pegue o mais caro que tiver, você vai ter, né? O teste de AME. Uhum, perfeito. Então, hoje, a gente ainda não tem no teste do pezinho. Aliás, o teste do pezinho no Brasil ele é bastante limitado. Está bem aquém das recomendações mundiais. Hoje, o obrigatório pelo SUS são 6 doenças. E tem vários estados no Brasil que nem as 6 fazem ainda. Faz 3, faz 4. E a AME, mesmo nos estados que tem 6, não está. Né? Mesmo hoje, no teste do pezinho que você Paga, o né? super, né, que paga, que é o Tandem, que diagnostica umas 50 doenças, que é um teste que você colhe só no papel filtro, esse ainda não inclui também o diagnóstico de AME, né? Recentemente, né, alguns laboratórios têm feito um teste do pezinho genético. Então, ao invés de você analisar o sangue, né, não sei se todos já viram o teste do pezinho, mas né, você coloca o sangue do bebê num papelzinho, num papel filtro e ficam aquelas bolinhas, isso é mandado para o laboratório. Então, isso é analisado alguns marcadores bioquímicos, a gente fala. Tem alguns testes atuais de triagem neonatal que eles são feitos já
por uma análise genética. E aí alguns laboratórios já incluíram análise de AME, mas muito recentemente. Então, em alguns pouquíssimos testes pagos hoje no Brasil, você consegue identificar, mas isso é a exceção da exceção. Do ponto de vista de política pública, a gente tem alguns países no mundo, né? Então tem alguns países na Ásia que já incluíram o teste de AME no teste do pezinho. Né? Eu sei que em Israel, por ter muita consanguinidade, né, existe uma pesquisa até dos pais. Algumas pessoas até perguntaram, e se eu casar, quiser ter filho com meu marido, como que eu sei se eu... Essa é uma das se tem perguntas que risco? estava aqui, doutor Ciro. Exato. Qual que é o teste que a pessoa faz para saber se qual o exame que eu posso fazer antes de engravidar para saber se eu posso ter um bebê com AME? Essa é uma das perguntas. Perfeito. Então, por exemplo, em alguns lugares, como Israel, a gente sabe que tem, e eles sabem, né, que tem muitos casamentos entre familiares, tem muita consanguinidade, né, entre as famílias, as comunidades são muito fechadas, então existe um risco aumentado de ter das pessoas, né, serem portadoras da mutação para AME. Então, o que se faz na Israel, por exemplo, você faz o teste de várias doenças que a gente chama de recessivas, ou seja, o pai tem uma cópia e a mãe tem uma cópia. Né? Isso não é o suficiente, ter uma cópia só para causar a doença, mas se a criança recebe a cópia do pai e da mãe, aí manifesta a doença. Então, você pode pesquisar se os pais são portadores, a gente fala. Você pesquisa se o pai e a mãe têm a mutação. Aí, se não tiverem, não tem risco, ou se só o pai ou só a mãe tiverem, não tem risco. Se os dois tiverem, você pode fazer uma seleção de embrião hoje em dia. Que é exatamente vale isso que, óbvio, né, que se a gente for pensar em ter outros filhos, né, a gente utilizaria o método de fertilização in vitro para não correr o risco de ter de novo um bebê que tem a mesma doença. Exato. Eu acho que aqui vale a pena até só mostrar um quadrinho bem ilustrativo, tá ali para você ver se dá tempo, se for atrapalhar muito. A gente fala que é uma doença recessiva, né? Então, não sei se fica nítido aqui, ó. Todos nós temos, né, 23 pares de cromossomos, né? Então, no cromossomo 5, né? Então, a gente tem um par que vem da mãe, um braço que vem da mãe, um braço que vem do pai, um da mãe e do pai. Né? Então, aqui, a doença recessiva, o que que é? Então, vamos supor que o verdinho é o doente, né? Então, só a mãe tem, não manifesta doença. Só o pai tem a verdinha, não manifesta doença. Aí, para o filho, né? Ou ele pode receber os dois indutos, né? Os dois genes que são bons, pode receber um só, ou da mãe ou do pai, que são alterados, né? Que tem a mutação e não manifesta doença. E só 25%, um quarto das gestações, tem a chance de ter as duas cópias que são alteradas. Então, não sei se fica muito nítido, mas para esclarecer um pouco melhor esse mecanismo que a gente fala que é uma doença recessiva. Então, é isso. O pai ou a mãe não precisam ser doentes, que a gente fala, uma doença genética. Todo mundo me pergunta, mas não tem ninguém da minha família. Daí eu falo, é isso mesmo. Não precisa ter ninguém na família. O pai e a mãe são portadores. Só tem uma cópia. Para a criança desenvolver a doença, tem que ter as duas cópias. Então, ninguém na família precisa ter. Só a criança, às vezes, vai fazer o diagnóstico. E tanto na minha família quanto na do Renato, a gente não tem nenhum histórico de pessoas que têm essa doença, né? Então, às vezes você carrega o gene de mutação de AME e você é perfeitamente normal, então você não faz a menor ideia. Então, é realmente bem difícil, né? De você conseguir diagnosticar. E até uma das outras perguntas que as pessoas fazem bastante, e aí eu até coloquei ela aqui, doutor Ciro, para deixar muito claro, a pergunta foi exatamente assim, tá? Explique que a Marina tem AME tipo 1, mas não tem os mesmos sintomas que os outros bebês com o mesmo tipo de AME. Por quê? Perfeito. Uma pergunta bem interessante. O que acontece? O que é o AME tipo 1? Então, como eu falei, tem várias manifestações diferentes. O tipo 1 da doença é aquela criança que vai ter os sintomas, ou seja, vai ser molinha, vai perder força antes dos 6 meses de vida. A criança com AME do tipo 1, normalmente, além de começar os sintomas antes dos 6 meses, ela nunca vai conseguir ficar sentada sozinha. Então, essa é a história natural. Inclusive, um dado que a gente sempre fala da criança com AME do tipo 1 é que até os 20 meses de vida, ou seja, antes dos 2 anos de vida, 92% das crianças
ou falecem, vão a óbito, ou estão dependentes de ventilação mecânica contínua, né, com uma Uhum. traqueostomia muitas vezes, ou com aquela máscara de CPAP. Então, esse é o natural, sem nenhum tipo de tratamento específico. É o cenário que a gente tinha até 2016, 2017 no Brasil. Exato. Então, por que a Marina é uma criança com AME do tipo 1 e não tem essas características que eu falei? Porque ela está recebendo já um primeiro tratamento, que foi o primeiro tratamento no mundo, né, e o primeiro também, aliás, é o único disponível no Brasil, que consegue mudar essa história natural, consegue fazer com que a criança pare de perder e apresente melhoras, né, que é o caso da Marina, sem dúvida. Sim, e assim, né, gente? E até é uma coisa que eu sou muito questionada, né? Mas é que assim, a Marina realmente começou a fazer o uso do Spinraza, mas antes dela receber o Spinraza, ela não conseguia sentar sozinha. Então, essa é uma das definições para você mostrar qual que é o grau de AME, do tipo 1 e do tipo 2. Então, ela só passou a sentar sozinha hoje, depois do Spinraza, que é a medicação que ela usa, mas isso não muda o diagnóstico que ela teve, não muda o tipo dela, por conta de hoje ela já estar sentando com a ajuda de uma medicação. E os sintomas dela começaram antes dos 6 meses, né? Sim, Então, tem exatamente. o tipo 1A, o tipo 1B e o tipo 1C. A Marina é o tipo 1C, que é o tipo 1 mais leve, que os sintomas começam depois dos 3 meses. Mas Uhum. ainda assim é o tipo mais grave, sem dúvida, porque o tipo 2 e o tipo 3 são crianças que têm uma forma um pouco mais leve de AME, com certeza. Aí, hoje em dia, com tratamento, essa classificação talvez no futuro perca um pouco o sentido, realmente. A gente talvez vá ter que mudar um pouco como a gente enxerga, mas hoje é o que a gente tem, como a gente enxergava, pelo menos, a Ana. Legal, doutor Ciro, obrigada. Bom, tem aqui só mais uma pergunta que é mais específica, que uma mãe me pediu muito, que ela está assistindo essa live. Ela falou assim: a minha bebê tem 1 ano de idade e ela tem sinais de AME. Fizemos o exame por LMPA, deu negativo para a doença. Preciso fazer o exame por NGS para ter certeza? A minha bebê também é muito molinha e ainda não senta, tem hipotonia global. Nossa, essa pergunta. Bom, quem perguntou, vamos lá, hein? Presta atenção, porque é uma pergunta extremamente complexa, mas eu vou até usar aqui de novo uma outra ilustração para tentar ser didático. Vou só mostrar para vocês, então, pessoal, o mecanismo genético da AME. Então, assim, o problema está no DNA, né? Como eu comentei. Então, rapidamente aqui, o que acontece na AME? Uma coisa interessante que eu vou mostrar, por quê? Porque em algum momento a gente vai falar disso. O gene, né, que é defeituoso, por assim dizer, que tem a mutação na AME, é o gene que a gente chama de SMN, né, que significa o quê? Survival of Motor Neuron. O que faz essa proteína? Ela mantém o neurônio aqui, né, na medula, então o neurônio motor que a gente chama, ela mantém esse neurônio vivo. Quando a pessoa não produz bem essa proteína SMN, né, dependendo da quantidade, esse neurônio começa a morrer. Por isso que a pessoa vai ficando mais fraca, porque perde o neurônio que controla os movimentos. E por isso que é degenerativo, porque esse neurônio vai morrendo aos poucos. Mas, no caso da AME e desse SMN, a gente tem um mecanismo muito interessante que permitiu esses tratamentos inovadores. Esse é o cromossomo 5, né, o mecanismo genético. Todos nós que não temos AME, nós temos esse gene presente, o SMN1. Basta uma cópia para produzir a proteína perfeitamente. Então, não precisamos ter duas cópias que eu mostrei lá. A Thalita e o Renato, provavelmente, os dois têm só uma cópia e não desenvolveram nenhum sintoma a vida inteira. A criança que tem AME, ela não vai ter o SMN1, ela vai ter o quê? Assim como todos nós temos, o SMN2. Então, esses dois genes, do ponto de vista da composição deles, eles são muito parecidos. Só que o SMN aqui, então, é o normal, né? Todos nós temos o SMN1, E o né? Duas SMN? cópias. E o SMN2. Mas a gente não precisa do SMN2, porque o SMN1 é o suficiente Já para faz produzir tudo. uma cópia só o suficiente. A criança que tem AME, o que acontece? Ela não tem o SMN1, aí entra em ação o SMN2, né? Só que o que acontece com o SMN2? Acontece isso aqui, né? O SMN1 produz
100% da proteína perfeitamente. O SMN2, ele vai produzir uma proteína truncada, ele tem uma pequena alteração, então ele vai produzir de 10 a 20% da proteína. Por isso que o neurônio não é o suficiente, o neurônio pode começar a morrer. Então, a pergunta da mãe, nossa, essa pergunta é muito complexa. Então, se ela fez o MLPA, o que é um método? É um método padrão ouro para fazer o diagnóstico de AME, hoje em dia. Então, o MLPA. Se veio negativo para AME, depende de qual foi exatamente o resultado. Mostrou o quê? Que a criança não tem as duas cópias do SMN1, porque esse exame ele fala para a gente, a criança apresentou uma cópia ou apresentou uma deleção em homozigose. Né? Aliás, se tem as duas ou se tem uma só. Tá? Se a criança tem duas cópias do SMN1, é muito pouco provável, é improvável, é muito difícil que a criança tenha AME, se ela tiver as duas cópias. Né? Se ela tiver uma cópia, aí existem alguns casos que são de 5 a 10% dos casos. Eu tenho até uma outra... Bom, mas de 5 a 10% dos casos, a criança pode ter um só. O que eu disse que seria o suficiente. Mas o que acontece? Essa uma cópia, ela pode, do SMN, ela pode ter o que a gente chama de mutação de ponto. Então, ela pode ter um SMN só, mas esse um SMN, ele tem uma mutação que interrompe a leitura, que atrapalha. Então, a única cópia do SMN1 que seria suficiente para uma pessoa normal, desta criança pode ser alterada e ela não funciona. E aí, ela não funciona a conexão, né? Que manda mensagem, na verdade, para que produza a proteína suficiente. Esse SMN1, ele não manda a mensagem correta, né? Digamos assim. Esse SMN1, ele até existe, né, no DNA, mas ele não é funcionante, porque essa única cópia que seria suficiente, ela é mutada, então ele não funciona. Aí cai no SMN2. Então, existem esses casos. Pode, hipoteticamente, né, ninguém viu caso desse tipo, mas hipoteticamente, a pessoa pode ter as duas cópias do SMN1 e as duas têm essa mutação que atrapalha? Em tese pode. Em tese pode. É improvável, mas em tese pode. Então, assim, se pode fazer, sim, o sequenciamento NGS, que é o que a mãe pergunta, né? O que é o NGS? É um outro método que é diferente do MLPA. É um método de sequenciamento de nova geração. Então, assim, se a suspeita é muito forte, né? E aí precisa da avaliação de um neuro, de preferência até um médico que seja especialista em doença neuromuscular. Aí pode até se justificar a possibilidade de sequenciar os dois genes SMN1. Eu achei aqui uma ilustração só muito rapidamente. E aí, até para a mãe que me perguntou, eu acho que a resposta é que vale a pena, né, doutor Ciro, ela fazer sim um segundo exame, já que também ela tem realmente essa dúvida, né? Se a suspeita clínica for forte, vale a pena. Tá bom. Viu, mamãe? Para você que me pediu essa pergunta, por favor, eu acho que vale a pena a gente investigar. Enquanto a gente não descobre, tem que explorar todas as possibilidades. Desculpa, doutor Ciro. Imagina, é só a ilustração dizendo, ó, então a pessoa pode ter um gene, né, mas tem uma mutação nesse SMN1, aí não funciona. É isso. Imagina, vamos lá. Muito bom, viu? Obrigada, viu, doutor Ciro? Você é demais, de verdade. E aí aqui eu tenho mais uma pergunta, que aí depois a gente vai passar para o próximo bloco, que é a pergunta... qual a expectativa de vida de um bebê que não consegue nenhum tratamento hoje disponível para AME? Então, essa pergunta é importante a gente dizer para entender a gravidade da doença. Então, a AME do tipo 1 é uma doença muito grave. No tipo 1, a gente tem dados mais concretos, né? Então, a gente sabe que pouquíssimas crianças sobreviveriam, mesmo com tracostomia, além dos 4 anos de idade. Então, tem relatos de crianças que chegam na segunda década de vida, né? Então, passam dos 10 anos. Mas são poucas as crianças, com muitos cuidados. Porque mesmo a criança que tem o melhor cuidado possível, em algum momento a doença vai progredir, vai começar a comprometer toda a parte respiratória, compromete inclusive o que a gente chama de sistema autonômico. Então,
que é o sistema autonômico? O sistema nervoso autonômico é o sistema que controla os batimentos cardíacos, a respiração, o controle da temperatura corporal. Então, começa a entrar num grau de gravidade muito importante que aumenta a mortalidade da criança. Então, mesmo tendo os melhores cuidados, acontece muitas vezes da criança falecer. Então, a expectativa de vida é baixa. Como eu falei, até os 2 anos, antes dos 2 anos, né, 92% das crianças vão ter uma complicação e até os 4 anos a gente tem dados de estudos que falam que mais de 95% das crianças ou falecem ou dependem de ventilação contínua e pouquíssimas passam de mais de 10 anos. Isso do tipo 1. O tipo 2 sobrevive mais tempo, o tipo 3 pode chegar à vida adulta mais tranquilamente, né? Mas isso, a doença mais grave é a forma 1. Então é importante a gente falar isso, que a criança está bem, existe um tratamento, uma revolução, porque é uma doença extremamente grave. É a doença de maior mortalidade, né? É a Das doença doenças genética que mais mata, né? que mais mata na primeira infância. Então, até os 2 anos de vida, a doença genética que mais mata é a ano tipo 1. É AME, né, no geral. É muito difícil, né, gente? Difícil, é pesado, é. Lidar com isso. A gente, quando recebe um diagnóstico, para as pessoas que falam, né, é muito difícil, porque você escuta um diagnóstico e quase uma sentença junto. Então, é um desespero que as pessoas não fazem ideia do que é a gente, dentro de uma família, receber um diagnóstico desse, porque ninguém nunca está preparado para isso, independente de qualquer coisa. Mas eu vou passar para a próxima pergunta, porque é a pergunta que as pessoas mais me fazem, é que mais estão subindo aqui perguntas, que é, por que a medicação... falar de coisa boa, né, Thalita? Eu vou entrar para o segundo bloco agora, tá, gente? O segundo bloco é sobre o Zolgensma e as medicações que estão disponíveis para tratar a doença. Então, a primeira é, por que a medicação, por que o Zolgensma, ele só pode ser tomado até os 2 anos? Bom, essa pergunta ela é um pouco complicada, porque ela não tem uma resposta certa, né? Ninguém explicou exatamente essa indicação do Zolgensma, né, que é a terapia gênica, ser tomada até os 2 anos de idade, foi uma recomendação do FDA. O FDA é a agência norte-americana, né, lá dos Estados Unidos, que regula a aprovação de medicamentos, né, e a agência maior, enfim, muito séria, né. Todos se baseiam muito nas decisões do FDA, todas as outras agências do mundo. Então, eles aprovaram até os 2 anos. Especula-se algumas coisas, na verdade. Né? E só para tipo 1, né? E só para tipo 1, exatamente. Para tipo 2 e tipo 3, o FDA não liberou, né? O que a gente sabe? A gente sabe que estudo publicado, até hoje ainda tem só do tipo 1. O tipo 2 e o tipo 3 estão sendo estudados também, com os Zolgensma, estão sendo estudados. Mas esses dados ainda não têm, né, o mesmo resultado, não chegaram a esse ponto do tipo 1. Né? Então, essa pode ser uma das justificativas para o tipo 1. Por que 2 anos de idade? A gente imagina, e o que a gente ouve falar da indústria farmacêutica são duas coisas. A primeira coisa é que depois dos 2 anos de idade, uma criança com AME do tipo 1, é o que eu falei, ela já está num quadro muito grave, muito comprometida. E uma doença, né, a gente vai falar disso, com esse custo para você aplicar numa criança e ter um efeito provavelmente muito pequeno, é um impacto grande. Então, a gente imagina que um dos motivos seja a criança, depois dos 2 anos, ela já está comprometida de uma maneira que talvez não reverta ou não vale a pena usar esse medicamento. E a outra coisa que se fala muito é porque o Zolgensma, a terapia gênica, é uma medicação que ela é um vetor viral, né? Então, um vírus carrega um DNA saudável para poder corrigir o defeito do paciente com AME. E que aí é o que se fala, né? Teoricamente, né? Que é aquela fotinho do SMN1 que você mostrou lá. Isso, exatamente. Né? Então é um vírus carregando aquele SMN1 que o paciente com AME não tem. Então vai um vírus, que é o adenovírus 9, ele tem dentro deles, retira o DNA do vírus, isso é toda uma técnica de engenharia genética, você retira o DNA do vírus, inclui o SMN1 e esse vírus vai lá e corrige o defeito. Então se especula também que outra questão é essa, com o passar do tempo, aumenta a chance da pessoa desenvolver anticorpos contra esse vírus, o adenovírus 9.
ele é muito pouco frequente na população, ele não causa doença. Mas, à medida que o tempo passa, as pessoas vão começando a ter uma quantidade de anticorpos maior. E aí não adianta, se você vai dar esse remédio, que é um vírus, e o corpo tem anticorpo, o vírus não vai chegar, então, no DNA e não vai fazer o efeito necessário. Então, essas são as explicações que nos dão e que a gente pesquisa e as explicações que fazem algum sentido do porquê até os 2 anos de idade. Gente, bom, eu demorei um pouquinho para fazer essa pergunta só para a gente entender todo o contexto do que era a AME, mas é realmente isso, é uma medicação que foi aprovada pelo FDA só até os 2 anos, as informações não são tão claras do porquê que foi só até os 2 anos, mas como o doutor Ciro falou, é uma medicação que carrega um vírus, então você imagina que é um vírus. Vamos falar aqui, por exemplo, o coronavírus. O coronavírus, o que ele faz? Ele é um vírus que vai e ele se aloja principalmente no pulmão e por isso que ele causa esse mal tão grande em todos os pacientes, porque ele se aloja principalmente no pulmão da pessoa e aí lá ele se estabelece e procria ali. Então, o Zolgensma, na verdade, ele é um vírus que entra no corpinho da Marina, mas é um vírus bom, e esse vírus vai lá e carrega uma cópia saudável do gene SMN1, e aí ele começa a produzir proteína suficiente. E aí uma das perguntas é, por que é uma dose única? E aí a resposta, pode falar, doutor Ciro. Isso é muito interessante, né? Essa é o que eu sempre falo. A gente fica... É muito interessante o mecanismo dessa medicação, a gente fica até eufórico de imaginar que isso existe e que isso funciona. Sempre que eu vou contar para alguém desse remédio, eu brinco que me parece ficção científica, mas é uma ficção científica que a gente vive, né? Então é muito interessante, é muito bonito a gente poder ver isso. Então, como eu estava mostrando para vocês, acho que eu vou mostrar até uma fotinho aqui. O Zolgensma, ele tem um mecanismo de ação um pouco diferente, então, do Spinraza, por exemplo. O que ele vai fazer? Ele vai corrigir o defeito do SMN1. Cadê o SMN1? Vamos lá. Deixa eu só mostrar aqui, então, os desenhos de novo. Vamos achar. Então, aqui, o paciente que tem a AME, né? Mais uma vez, o AME tipo 1, qualquer tipo de AME, não tem o SMN1, né? Tem só o SMN2. O que vai fazer o Zolgensma? Porque que ele é revolucionário? Aqui dá pra gente ver. Então, como a Thalita falou, é um vírus, né? Vocês estão vendo o coronavírus, eles têm essas carinhas, os vírus, né? Mas é um vírus geneticamente modificado, então ele não vai causar doença e ele vai carregar aqui dentro, não sei se dá pra ver, né? É uma representação de um DNA do SMN e ele vai atuar, então, no SMN1. Ele vai incluir, então ele vai pegar, né, esse gene, o azulzinho, e vai levar um desse e vai incluir, vai corrigir o defeito genético da criança. Isso é uma vez só, né? Esse vírus vai carregar, vai corrigir, e em tese ele se espalha nos diversos tecidos, nos diversos órgãos do corpo e vai agir em todas as células, ou numa grande quantidade de células, e vai incluir o DNA defeituoso. Então, é um mecanismo diferente dos outros remédios, diferente do Spinraza. É um mecanismo que corrige o defeito genético. Então, é extraordinário o mecanismo. E é o que a gente acha que é mais próximo da cura, né? Por quê? Porque se solucionaria de uma vez o problema da doença. Qual é o problema da doença? Não ter esse gene SMN1. Aí você vai lá e inclui o gene. Então, em tese, acabou. Não é simples assim, mas mais ou um menos mecanismo assim, né? muito interessante. E aí até uma outra pergunta que me fizeram é, cientistas brasileiros estudam a possibilidade de fabricar esse remédio no Brasil? Você já ouviu falar? Pois é, aqui no Brasil, que eu saiba, não tem pesquisas, pelo menos, né, o que a gente ouve falar na USP, em outras universidades, ou de outros médicos que trabalhem com doença neuromuscular, alguma terapia gênica carregada por vetor viral. Existe até uma pesquisa no Brasil que pesquisa terapia gênica para outras doenças, esclerose lateral amiotrófica, ela.
Até existe pesquisa Perguntavam para aqui se isso. o Zolgensma funciona para ela, tá? Essa é uma das perguntas que me fizeram aqui, pensando até em uma outra amiga que descobriu recentemente que tem ela e queria muito saber se o Zolgensma funcionaria para ela. Perfeito. Não funciona, tá? O Zolgensma é um remédio, então, que é direcionado para AME. Por quê? Porque ele corrige o defeito genético, ele carrega o gene da AME, Da né? AME. Na ELA, no caso, existe, então, alguns casos de ELA que são causados por defeito genético. A maioria dos casos de ELA não tem uma base genética bem definida até hoje. Mas para os casos que têm uma causa genética bem definida, tem alguns estudos aí, inclusive no Brasil, na própria USP, tem alguns estudos que estão pesquisando um tipo de terapia gênica para corrigir a ELA que tiver causa genética. Mas ainda estão só em período de estudo. E aí é muito interessante a gente discutir isso, né? Então, não são todos os países, ou discutir outra coisa que é importante, né? Que hoje em dia é fundamental, a importância da ciência básica. A gente precisa muito de universidades, de pesquisadores que pesquisem vírus, como é que incuba um vírus, como é que se comporta um vírus. O pesquisador, né? A ciência, os cientistas, eles não imaginavam quando foram estudar o grupo, né, dos adenovírus, que em algum momento esse vírus poderia... Eles não pesquisaram para desenvolver uma doença, não, pesquisaram para entender como funciona. Então, sem dúvida, o conhecimento que existiu da virologia foi fundamental para que a gente hoje chegasse no ponto de desenvolver uma droga baseada nesse tipo de mecanismo. Então, isso é um acúmulo de muitos anos. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem muitas dessas iniciativas. Também não é uma coisa super frequente no mundo. Mas se a gente não tem investimento em ciência básica, em várias formas de ciência, a gente não pode nem sonhar em desenvolver alguma coisa dessa no Brasil. Então, a gente precisa ter sempre gente pesquisando tudo, né? Ciência básica, organismos vivos, reações químicas, né? Para isso gerar um conhecimento para, em algum momento, gerar um tratamento, uma reação para purificação de água, enfim, as diversas coisas que a nossa vida dependem, né? Que depende. E, doutor Ciro, obrigada. Acho que tem mais uma pergunta aqui que o pessoal fala bastante, que eu acho que a gente já respondeu ela em uma outra, durante a sua explicação, que era qual que era a principal diferença entre o Spinraza e o Zolgensma, né? E como que são observados resultados entre o Spinraza e o Zolgensma. Então, o que é a principal diferença entre eles? E principalmente como que é notado uma evolução diante de um e do outro, tempo de resposta, enfim. Tá, perfeito. Vamos lá. Então, a principal diferença é onde eles vão atuar. O Zolgensma e o Spinraza, eles têm mecanismos de ação diferentes, né? Então, o Zolgensma, eu mostrei para vocês que ele vai incluir o SMN1. Então, ele vai atuar no SMN1. O Spinraza, ele é diferente. Ele vai atuar no SMN2. Né? O que é o SMN2? É aquele gene de backup, né? Aquele step que a gente tem que funciona mais ou menos, que produz de 10 a 20% da proteína. E aí o que faz o Spinraza? Ele vai mudar um pouco o mecanismo de leitura, né, desse SMN2 e vai dar uma corrigidinha, ele vai enganar, né, o nosso RNA processador, e ele vai conseguir fazer com que esse SMN2 produza 100% da proteína, ele fique bom. Então, que ele seja efetivo, funcionaria como um SMN1. Então, é muito interessante que ele consegue enganar o nosso processamento do nosso RNA. Essa é a ideia, né? Então, só que a diferença do Spinraza, né, uma das coisas é que como ele precisa constantemente estar ali atuando no processamento do nosso DNA, do nosso RNA, ele precisa ser tomado continuamente. Então, é uso contínuo, para sempre, né? Não tem um quando. E aí, a dose de manutenção de Spinraza é de 4 em 4 meses, não é uma dose única como o Zolgensma. E a diferença em relação ao resultado é importante também, né? Que o pessoal perguntou. O Spinraza, a gente sabe que ele leva, em média, uns 2 meses para conseguir atingir bons níveis de produção da proteína. Ou seja, até fazer um efeito bom, efetivo, a gente demora uns 2 meses.
Por isso que no começo do Spinraza você toma mais doses nos primeiros meses, é o que a gente chama de dose de De ataque. ataque. E o Zongensma a gente vê que não. Mesmo no estudo, no primeiro estudo a gente já vê que no primeiro mês a criança já tem já consegue ter bons resultados do ponto de vista motor, já tem uma melhora. Por quê? Essa é uma Porque das o vírus... perguntas também aqui. Qual que é o tempo que leva para o Zolgensma, qual que é o tempo que leva para o Zolgensma começar a fazer efeito no corpinho da criança, né? Em tese é imediato, né? Então, uma semana, duas, mas assim, em um mês a gente já vê a criança melhorando, né? A gente ainda não tem alguns dados, isso a gente espera ter em breve, né? Os pesquisadores, de Amém. quanto tempo demora para aumentar a concentração da proteína, para o SMN no corpo tá adequado. No Spinraza a gente tem esse dado, já temos algumas notícias de que demora de 2 a 3 meses. No Zolgensma a gente não tem muito esse dado, mas com um mês a criança já está em processo de melhora, então o efeito é muito rápido. Legal. Provavelmente é a droga que tem o efeito mais rápido de todas que estão sendo aprovadas e das que estão sendo desenvolvidas também. Legal. Deixa eu só ver aqui qual que é a outra pergunta que a gente tem aqui, doutor Ciro, dose única, como confirma? Perguntaram se tem alguma forma, além de checagem clínica, para saber se o medicamento fez efeito, se existe algum exame que mostra, que comprova o efeito dele, comprova se ele está lá mesmo. Nossa, legal. Ótimas perguntas, né? O pessoal tá bem inspirado. Pergunta difícil. Eu vou te falar, ó, tem aqui, ó, um monte de perguntas, o pessoal tá bem inspirado. Legal, não, bem bacana essa pergunta. E a resposta é não. Até agora, a gente tem na prática só a avaliação clínica. Então, se a criança está melhorando, para saber se teve resposta ou não teve resposta. Então, ver se ela começa a fazer coisas que ela não fazia, aplicar escalas motoras, né? Então, a fisioterapeuta vai lá e faz uma série de movimentos padronizados para ver se a criança está melhorando, né? Ganha mais pontos. A gente está estudando. Então, como eu comentei até, tem, né, alguns estudos e cada vez mais a gente está tentando dosar se a proteína SMN no sangue melhora, que seria um marcador laboratorial, né? Então a gente colhe um exame de sangue e fala, melhorou, estava assim e aumentou. Então essa é uma expectativa. Tem também algumas outras formas, então pesquisar no líquor, né, algumas substâncias, né, para ver que são responsáveis por manter o neurônio vivo, que são marcadores, né, da vida do neurônio, para ver se melhora. A gente também lá no Hospital das Clínicas tem desenvolvido alguns métodos para tentar ver se eles servem de acompanhamento de resposta. Por exemplo, fazer ultrassom dos músculos, fazer eletroneuromiografia, então ver... Acho que falhou, né? Falhou? Falhou, voltou. Vamos ver, voltou. Então a gente está desenvolvendo e está pesquisando sim a validade de outras coisas além da clínica. Ou exame de sangue, ou um exame de ultrassom, ou um exame eletrofisiológico, né, que é a eletroneuromiografia, mas em breve a gente vai ter mais recursos para poder dizer que está funcionando. Vou fazer aqui uma pergunta que chegou aqui, que eu estou vendo do Ami Davi, que provavelmente deve ser um outro bebezinho com Ami, e ele perguntou aqui, provavelmente a mãe dele falou assim, já tem hospital no Brasil com a certificação de biossegurança para aplicar os Zolgensma? Como está esse processo? Quais os hospitais estão mais perto de conseguir? A gente já sabe essa resposta, porque a gente está procurando isso, né, doutor Ciro? Já. Acho que tem mais Pois é, a gente está... saber. A gente está correndo contra o tempo, mas já tem hospitais que estão certificados. Todo o processo, porque para os Zolgensma precisa de um treinamento específico da própria indústria e de alguns cuidados com a droga em si, da forma como infunde. Mas como é um vírus, precisa tomar muito cuidado. O hospital precisa ter algumas certificações de biossegurança, né? Então, até no começo desse ano a gente não tinha, a gente correu atrás e tem alguns hospitais que então já estão com essa certificação. Hoje, que a gente saiba, tem o Hospital das Clínicas da Unicamp e o Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, que estão com a certificação. Aqui no HC a gente está correndo atrás, tentando, né, conseguir essas certificações também, mas em tese já seria possível receber a medicação no Brasil do ponto de vista de hospital qualificado. Agora já temos. Legal. Não sei se outros também, mas o que eu sei de informação até agora são esses.
Legal, doutor Ciro. Obrigada. Bom, Ami Davi tá aí. Tem mais gente perguntando sobre. Deixa eu colocar aqui só para a gente não perder a ordem. Qual que seria o tempo estimado para essa medicação chegar no Brasil e se existem outros países onde essa medicação ela é vendida mais barato do que os 2.125.000 dólares? Se existem Pois outros é, lugares que comercializam ela. perfeito. Então, hoje, na verdade, a gente até, né, Thalita, está tentando saber como é que traz essa medicação para o Brasil. Segundo a empresa, né, a Vex, que desenvolveu a medicação e que faz o comércio nos Estados Unidos, é possível importar, mas o preço seria o preço semelhante aos Estados Unidos, para a gente importar. E é o único lugar que estava sendo comercializado até esses dias, né? Muito recentemente, no começo desse ano, foi aprovado no Japão também. Então, são os dois únicos países que têm a medicação aprovada. Mas o preço, eles estão usando o mesmo preço para todo o mundo por enquanto. É claro que as indústrias farmacêuticas até acabam ajustando um pouco o preço para a realidade do país ao longo do tempo. Mas nesse momento, como não está aprovado no Brasil, eles nem cotam em reais, né? O preço é em dólar e é o mesmo preço, se a gente quiser trazer e importar, o mesmo preço que se Ainda tem que pagaria lá arcar com nos os Estados custos de Unidos. importação, né? Exatamente. Então, não tem um outro lugar que vende mais barato. Não dá para colocar no Buscapé, por exemplo. Bom, e também tem o fato, né, de por que essa medicação não pode ser aplicada aqui no Brasil, né, doutor Ciro? Que é justamente por ela não ter uma aprovação na Anvisa ainda, né? Exatamente. Porque não pode ser aplicada? Não, não Hoje pode ser até, em aplicada tese, não, né? Por que ela não pode ser comercializada aqui no Brasil, né? sim. Desculpa. Então, para qualquer medicação estar disponível, né, para ser comercializada ou até para ser incorporada no SUS, eu sei que tem gente que vai perguntar, tem no SUS, por que não tem? Então, o primeiro passo para a medicação vir para o Brasil é que ela seja aprovada pela nossa agência reguladora, que no caso é a Anvisa. Então, a Anvisa vai lá, analisa todo o processo, como a droga foi desenvolvida, quais foram os resultados, quais são os dados de segurança, né? Ela pode mesmo ser comercializada, tem efeitos positivos, teve efeito, alguém morreu por causa disso, teve efeitos colaterais nocivos à saúde, né, que impedem a comercialização. Então, precisa ter esse tipo de análise. Qual que é o grande problema na Anvisa aqui no Brasil? A Anvisa nunca aprovou nenhum tipo de terapia gênica. Então, esse mecanismo de usar um vírus para corrigir um DNA que tem uma mutação defeituosa é um mecanismo muito novo. Ninguém no mundo conhecia isso há 10 anos atrás, né? Tinha medicação desse tipo. É muito recente. Então, a própria Anvisa tem dificuldade de saber o que eu preciso saber para aprovar essa medicação. Então, é um processo que talvez seja um pouco mais lento por isso. Mas a gente sabe que tem um esforço por conta de ser uma doença degenerativa, uma doença rara, não tem muitos tratamentos. Então, não é igual uma hipertensão arterial. Hipertensão arterial, você tem dezenas de medicações que fazem efeitos diferentes. Hoje a gente já tem até o Spinraza, mas é só ele. Mas é só E é pouco para uma doença tão grave. Então, exatamente. sem dúvida, eles estão dando uma atenção especial. A expectativa, pelo que a gente ouve falar, né, da Anvisa, é de que esse ano aprove. Mas é uma expectativa. Tomara, doutor Ciro. A gente está também todo mundo junto nessa expectativa. A outra pergunta aqui é que as pessoas perguntam muito para mim qual é sobre as notícias do sorteio da Novartis. Então, assim, é pergunta que eu recebo o dia todo, se a Marina está inscrita, se foi sorteada, se não foi, quando é que vai ser, quais são os critérios. Então, essa é mais uma das perguntas. O sorteio, né? Então, a empresa, né, a Novartis e a Vex, né, que desenvolveram a medicação, elas acabaram, para quem não sabe, né, eles abriram um programa que eles vão sortear, vão fazer um uso compassivo da medicação. Então, vão fornecer de maneira gratuita, né? Eles vão fazer isso para o mundo todo, né? Países onde não foi aprovado o Zolgensma. Então, excluiria os Estados Unidos, excluiria agora o Japão. Né? Então, para você conseguir ter experiências e que outras crianças tenham acesso, até pelo custo, né, da medicação. Então, vão ser ao todo, né, pelo que foi falando para a gente, vão ser 100 doses ao todo, né? E aí tem alguns pacientes no Brasil inscritos, né, inclusive a Marina. Né? Até agora foram poucas crianças. A gente sabe que os pacientes do Brasil nenhum foi sorteado.
sorteado, né? Nenhum foi É, escolhido para poder receber a medicação ainda, né? Mas esses sorteios, né? As randomizações, elas acontecem todo mês. Mas por enquanto foram poucas as doses ainda. Então é uma esperança que a gente tem, né, Thalita, de conseguir por essa é. via também. Ah, sem Seria bem dúvida. interessante. É uma das nossas maiores esperanças com a alta do dólar e com tudo acontecendo da forma como está. Eu até tive uma conversa esses dias com o Dr. Ciro, onde eu expliquei para ele toda a minha preocupação que a gente está tendo com esse cenário, com a Covid, com tudo que está acontecendo no mundo, e é desesperador, assim, não tem outra palavra. É desesperador É. você saber tá ali e você não saber como que vai acontecer as coisas. Então, enfim, é muito difícil, mas vamos lá. Eu queria fazer mais umas perguntas, acho que a gente tem mais duas, tá, doutor Ciro, para a gente finalizar. A gente vai finalizar Vamos a lá. live daqui a pouquinho. O doutor Ciro já passou, eu falei para ele que era 10 perguntas no início, depois eu mandei uma mensagem falando que era 20. Vamos lá, estamos de quarentena mesmo, a Então, priori. só para vocês saberem, a próxima pergunta que me falaram é: existe tratamento para AMI com células tronco? Dá para fazer alguma coisa nesse sentido? Há informações de regeneração? Por que que isso não é utilizado e disseminado no Brasil? Bem interessante essa pergunta, É, né? E eu até entendo da onde vem essa pergunta. Por que que as pessoas perguntam isso? Para todo mundo entender. Porque eu acho que eu comentei e a Thalita sempre fala isso, né? Quanto mais cedo o tratamento da AME, seja o Spinraza, seja o Zolgensma, melhor o resultado. Como eu falei lá no comecinho da live, né? O que que faz esses medicamentos? Eles mantêm o neurônio vivo, né? Só que quanto mais o tempo passa pela AME ser uma doença degenerativa, mais neurônios morrem. E uma vez que o neurônio morreu, o neurônio não se regenera como as outras células do corpo. é, Então você perdeu a função. Se apagou aquela luzinha, se apagou aquele neurônio se mantém apagado, ele não vai acender de novo. ele O não que que faz acorda. o exato. O que que faz o Zolgensma, o que que faz o Spinraza, o que que faz o Risdiplam, todas as drogas, né? Elas vão, então, impedir com que esses neurônios morram, vão impedir que essas luzinhas apaguem. Só que se você tiver muita luzinha apagada, muito neurônio morto, infelizmente vai sobrar muito pouquinho. Então a criança não vai ter muito ganho ou não vai ter um benefício tão grande. Né? Então, quanto antes a criança é tratada, é melhor. Por quê? Porque o neurônio não se regenera. E aí vem a pergunta, né? Ah, e célula-tronco? Porque essa, sem dúvida, foi uma grande linha de pesquisa e era uma esperança para todo mundo, né? Para os médicos, para os pacientes. Você conseguir produzir a partir de uma célula-tronco, uma célula indiferenciada, uma célula primitiva, outras células de outros órgãos. Então, por exemplo, isso seria fantástico, tem muitas pesquisas nesse sentido. Ah, infartei. Vou lá, coloco uma célula-tronco que vira uma célula de músculo cardíaco e corrige o meu problema. No caso da AME, Exato. seria perfeito. Vou lá, coloco uma célula-tronco e vira um neurônio de novo, ou seja, aí sim eu estou curando, aí eu estou voltando e a pessoa pode viver normalmente. Infelizmente, as pesquisas com célula-tronco não foram tão para frente como a gente esperava há uma década atrás. E teve bastante pesquisa, né? Teve até na própria USP, lá no Instituto de Biociências, né? O pessoal fez muita pesquisa para distrofia muscular de Duchenne com célula-tronco, em cachorros e tal. E em É, animais tiveram bons resultados, mas não exato. foram tão bons que fossem para frente ou chegassem a ser estudados em humanos. Então, infelizmente, a célula-tronco ainda não se mostrou efetiva ou tem um potencial para virar um tratamento testado em humanos, né? Para algumas coisas muito específicas, mas para AME ainda não. Tá Quem bom, sabe doutor um dia. Pedro. Quem Quem sabe sabe um um dia. dia, né? A gente É, também fica sem nessa dúvida. esperança, porque uma vez que a gente fala de célula-tronco, a gente pensa em regeneração, que ela é capaz de regenerar qualquer parte do corpo, porque ela é como se fosse a célula base do corpo, né? Então, a gente pensa nisso, mas infelizmente ainda para a AME isso não é possível, mas a gente espera que em algum momento isso seja possível, porque, enfim, seria realmente um sonho a Marina poder recuperar absolutamente tudo que ela perdeu. E para muitas pessoas que Exato. me perguntam como
alteração que, de repente, eu não percebi antes, é porque é aquilo que a gente já falou no início da live, né? A gente nasce, o nenenzinho tá perfeito. Você pensa que você leva o neném perfeito para casa. Você leva um neném que mama, você leva um neném que levanta a cabecinha, às vezes, para um lado, vira para o outro. Então, ele tem um desenvolvimento perfeito até um determinado momento em que você percebe que isso não é 100%, né? Então, é aí que você começa a ficar preocupada e começa a abrir as linhas de investigação. Para finalizar, doutor Ciro, tem a pergunta sobre o Risdiplam, que é a outra medicação que está sendo desenvolvida pela Roche. Desculpa, gente, a bateria do celular está acabando. Mas é outra medicação da Roche que está disponível e as pessoas queriam saber um pouquinho sobre ela, se ela está em fase de estudo, se ela já está em aprovação na Anvisa e quando que também ela seria liberada aqui e para quais tipos de AME seria liberada. Perfeito, legal. O Risdiplam, então, é uma terceira medicação, ela não está aprovada ainda nem nos Estados Unidos pelo FDA, nem na Europa pela agência europeia, nem no Brasil pela Anvisa ainda, né? Mas é uma medicação que já está em fase avançada de estudo. O interessante do Risdiplam é que é uma medicação que a gente está participando do estudo aqui no Brasil. Então, lá no Hospital das Clínicas, a gente tem paciente que está recebendo, então é legal de falar dele